minha irmã, o nosso curso sobre o Evangelho de São Marcos. Agora nós estamos analisando o módulo 2, que iniciou com a escolha dos 12, a instituição dos 12 apóstolos. Esse módulo 2 vai de 3:7 a 6:6 no Evangelho de São Marcos. Hoje a gente iniciará a analisar a parábola do semeador. Antes, quero responder a uma pergunta, eu vou respondendo aos poucos, porque são muitas. A questão da fonte que, ele pergunta sobre essa fonte que, para quem ainda não conhece, é uma teoria, mas muito aceita na Igreja Católica e outras igrejas que estudam os evangelhos, que Marcos é o evangelho mais antigo, que Mateus e Lucas conheceram Marcos e que Mateus e Lucas têm uma fonte em comum deles, chamada fonte Quell no alemão, tá? Então, Marcos estaria na base de Mateus e Lucas têm uma fonte deles própria. Por quê? Porque tem muita coisa em comum, só Mateus e Lucas, como tem coisa em comum a Marcos, Mateus e Lucas. E além disso, cada um deles tem uma fonte própria. Fonte, quando eu digo, são tradições orais. Porque o que está por trás da Sagrada Escritura são tradições orais. O que você tem aí na sua casa é uma tradução em português, no caso do Novo Testamento, do grego. Existem 4 grandes tradições e traduções do grego do Antigo e do Novo Testamento, as 4 mais reconhecidas: Vaticano, Sinaítico, Alexandrino e Rescripte. Tá? Essas 4 mais antigas e mais conhecidas, com mais autoridade, estão em grego, que é o texto que eu utilizo. Eu utilizo este texto crítico, edição crítica do Nestle Aland, que coloca essas 4 grandes tradições e traduções e outras. Nós temos em torno de 10.000 manuscritos e papiros do Novo Testamento. 10.000. O que você tem aí é uma tradução desses manuscritos e ou papiros, quando o tradutor da sua Bíblia, ele escolheu qual manuscrito, de qual manuscrito ou papiro ele traduziu. Então, o que está por trás são tradições orais, e essas tradições orais foram sendo escritas em grego. E os documentos mais antigos, do século III e IV, de toda a Bíblia em grego, são esses 4 grandes documentos que eu citei, e que esse texto crítico aqui se fundamenta nesses manuscritos e em outros também antigos. Porque tem papiros menores que os manuscritos do século I, II, muito antigos e com muita autoridade. Na Igreja Católica, o manuscrito mais antigo em grego é aquele que tem autoridade maior. Sem esquecer que as tradições orais por trás, por trás dos manuscritos. Porque a cultura daquela época não era cultura escrita, a escrita, como conhecemos, difusa ou difundida assim, vem com o advento da imprensa. Antes era muito difícil a escrita. Aquela cultura era oral, não era escrita. E hoje a cultura não é nem escrita nem oral. Hoje a cultura é virtual. Essa aula é virtual, né? Eu gravo e vocês têm aí no celular ou no computador de vocês, né? Ou então online. Podemos também dar uma aula, fazer uma aula online. Tudo isso é uma nova tradição que está surgindo, que é a virtual. Hoje a gente vive numa tradição virtual. Não é nem escrita, quase nada é escrito hoje, nem oral. Na época de Cristo, a tradição era oral. Eles falavam, né, e um ou outro que escreviam. Quase nenhum sabia escrever. Então, hoje, Marcos 4.
Parábola do semeador, muito importante. Você já conhece essa parábola do semeador, que eu vou analisar hoje aqui com vocês, para a gente conseguir tirar o sentido. Esse curso eu estou seguindo um pouco uma análise narrativa, né? Entro em alguma coisa da exegese, mas não é um curso ainda de exegese, que fique claro. Mas recorro ao texto grego. Tá? Então, início do capítulo 4. Recorde que na aula anterior, o 3:31 a 35, vem toda aquela questão dos parentes de Jesus. Eu expliquei que ele não tinha irmão, dei 3 razões, né? João 19, 25 a 27, Jesus entrega sua mãe a um parente dele, um primo dele, então, porque ela não tinha outro filho. A tradição judaica, que a palavra irmão, ela é para parente ou a esposa, irmã, no caso. E a tradição oral, acabei de dizer que a tradição oral é aquela que é mais importante em toda a Sagrada Escritura, ela não canoniza os irmãos de Nosso Senhor. Por quê? Porque não existiu. Se tivesse existido, teria. Se tivessem existido, teria canonizado. Parábola do semeador. E, cai no grego, começou de novo a ensinar junto ao mar. Nosso Senhor ensina. É uma característica dele no Evangelho de Marcos. Ensinar, curar, expulsar o demônio e, principalmente, perdoar o pecado. Ele veio perdoar o pecado. Qual é a missão de Nosso Senhor? Evangelho de Marcos, perdoar o pecado. Claramente é essa. E ensina junto ao mar, por quê? Não foi lá que ele chamou o Pedro, Tiago, João, André. Então, Cafarnaum, cidade de Cafarnaum, e todas aquelas cidades em torno do mar da Galileia, que é um grande lago conhecido naquela região. Tá? Chamado de mar, porque é um grande lago. Aqui, chamado de mar. Veio até ele multidão muito numerosa. De novo, Marcos ele vai repetindo as ideias. Uma grande multidão segue Nosso Senhor para ser curada, para que ele tire o demônio e para que elas aprendam com Nosso Senhor. Ele ensina com autoridade, porque aquilo que ele diz, ele faz. Os fariseus também ensinavam, mas não tinham autoridade, porque não curar ninguém e nem expulsar o Satanás. Nosso Senhor ensina, em geral sentado, porque o doutor da lei judeu ensina sentado, ele curava e ele expulsava o demônio. Essa é a grande diferença. E a maior diferença é que Jesus é Deus. E fariseu nenhum é Deus. Tá? Veio até ele multidão muito numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se num barco que estava no mar. Então ele estava lá perto do mar, chegou a multidão, foi chegando, era tanta gente que ele entrou num barco perto lá da praia, sentou-se, porque é o mestre e doutor, e sentado começou a ensinar. Começou a ensinar aquela multidão. Kai, palin, kai, o grego inicia o i, é o kai, muito conhecido e muito difícil de traduzir, muitas vezes. Se é aditivo, se não é, qual é o sentido dessa preposição. Kai, palin, de novo, erxato, didasken, ensinava, paraten, talassan, no mar. Talassan, no mar, aqui no acusativo feminino singular. Kai, sinagetai, sinagoga, assembleia, multidão. Pros, auton, orlos, pleistos, sinagegai, vem até ele a multidão, não é? Orlos, mas sinagetai, sinagoga também é a assembleia deles. Oste, auton, eis, ploion, en bantan, que ele entra no ploion, no barco. Atestai, entetalasse, de novo no mar, que estava no mar. Cai, passo, orlos e toda a multidão. Prostentalassam, terceira vez, para o mar. Epitesges essan, e toda a multidão estava na terra, não no barco. Junto ao mar. A multidão, então,
Então, estava na terra junto ao mar. Prostentala-se para o mar, junto ao mar. Epitesgues na terra estavam essan quem? Ro-orlos, a multidão. Então, esse é o contexto do início desse ensinamento de Jesus. Versículo 2, e Jesus ensinava-lhes de novo, o verbo ensinar é o didáskolos, é o mestre, muitas coisas por meio de parábola. Parábola é um gênero literário muito frequente no Novo Testamento e nos Evangelhos. O que é? Parábola é um ensinamento que ele utiliza uma linguagem muito conhecida da época, a semeador, porque lá tinha agricultura, ou então o peixe, o rei de Deus é como um pescador, é como um agricultor, é como uma pérola, é como um tesouro. Então, usa uma linguagem conhecida do povo. Jesus tinha uma boa comunicação para explicar e dá um sentido religioso. Tá? Então, é um gênero literário sempre com um significado religioso. Outro, vai usar termos comuns, no caso aqui, semeador, para falar do reino de Deus, sentido religioso. Isso é uma parábola nos evangelhos. Ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas, tá? E dizia-lhes no seu ensinamento. Insiste, o ensinamento, ensinar, professor, ensinar, sentar, porque ele é o único mestre. Aqui, claramente, Marcos coloca nosso Senhor como o único mestre. O fariseu não é mestre, nem o doutor da lei. Só quem é nosso Senhor. O fariseu só quer pegar nosso Senhor numa armadilha para condená-lo. Dizendo, escutai. Aqui não está no imperativo. Então, uma parábola não é só um convite, não. Muitas vezes tem essa noção, Jesus convidava. Não, Jesus falava com autoridade. Ele falava no imperativo. Escutai. E escutar, no hebraico, o shema, significa, não é só escutar, não. É prestar atenção. Porque muitas vezes a gente escuta e não presta atenção. Então, escutai. Tá? É um imperativo. Não é só um convite, não. Tá? Escutai. E preste atenção. É o que ele está querendo dizer. Né? Eis que o semeador saiu a semear. Então, hoje é aquela parábola do semeador e da semente e que ele vai semear. E ao semear, repete, uma parte da semente caiu à beira do caminho. É normal. Não tinha aqueles tratores que tem hoje na agricultura. E ainda com o trator hoje, uma semente e outra pode cair fora do terreno. Então ele tinha um bornal, tinha uma bolsa, tirava a semente e ia jogando. Tá? O semeador saiu a semear e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Jogou, ia jogando, andando, jogando. Né? E vieram as aves e a comeram. O semeador saiu, jogou, ficou jogando a semente, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu, comeram algumas. Tá? Outra parte caiu em solo pedregoso. Não tinha uma terra boa, cheia de pedra. Tá? E não havendo terra bastante, nasceu logo. No interior do Ceará tem aquelas plantinhas que nascem na rocha, no sertão. Ela nasce logo, tá? Mas não nasceu logo, não porque não tinha terra profunda. Então, porque não tinha a terra profunda, ela nasce, mas também não cresce. Ela nasce logo, nasce, mas dá fruto não cresce. Então, uma parte cai à beira do caminho, outra no terreno pedregoso, muito pedra aqui e acolá, ela nasce, brotou, mas não cresce. Tá certo? E não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Não tinha profundidade. E como é que a raiz penetra? Sem profundidade. Mas ao surgir o sol, queimou-se.
e por não ter raiz secou. Tá? Então, uma à beira do caminho, outra terreno pedregoso, mas não tinha terra, a raiz não podia aprofundar, ela não cresce. Né? E com o sol, no interior do Ceará ainda é muito forte, ainda tem muito sol, ela morre. E ainda que não morra, ela não cresce. Ela não vai dar fruto. Pode ficar aquele brotinho, né? Pequeno. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Essa é a terceira parte da semente. Uma à beira do caminho, outra terreno pedregoso. Agora, entre espinho, tem terreno aí que tem espinho. Não é um terreno bom. Os espinhos cresceram mais do que a plantinha, a semente, a sufocaram e não deu fruto. Nenhuma dessas três aqui deu fruto. Outras, quarta espécie de semente, caíram em terra boa, aqui caíram em terra boa, produziram fruto, subindo e se desenvolvendo. Então, essa aqui cresceu, terra boa, terreno pedregoso, nada, beira do caminho, nada, tá? Espinho, nada, terra boa, cresce. Uma produziu 30, outra 60 e outra 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma linguagem profética. Então aqui tem dois gêneros literários nessa parábola. É uma parábola, gênero literário, e é um gênero profético. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus aqui fala como mestre, como profeta. Vamos agora entender o significado dessa parábola. Primeiro ele fala a parábola. Então, a linguagem, volto a dizer, linguagem humana, linguagem de um agricultor, de um semeador, saiu a semear, tinha um bornalzinho dele, vai jogando a semente, parte da semente cai à beira do caminho, que todo mundo passa, então não é uma terra boa, depois cai em terreno pedregoso, não consegue crescer, depois cai lá entre espinhos, e nenhuma dessa dá fruto. Aí ele joga também semente que cai em terra boa, e essa dá fruto. Só que não dá fruto igual. Uma dá 30, outra 60, outra 100. Os frutos, a quantidade dos frutos e a qualidade do fruto é diferente. Vamos entender. Ao anunciar a parábola, continua aqui o Evangelho de Marcos, eu vou seguindo Marcos. A multidão, ele despede a multidão, quando ficaram sozinhos, ele fica sozinho com o grupo dos 12 e outros. Ele coloca aqui, atento, né? Quando ficaram sozinhos, os que estavam junto dele com os 12, então aqui eram os 12, Jesus e um grupo, outro. Lucas irá dizer que eram mais de 70 discípulos. Discípulo é aquele que segue Jesus, né? O seguidor é o aluno, ele o mestre. E apóstolo, aqueles que ele chamou e enviou em missão. Todo apóstolo é uma missão: pregar, anunciar, curar, expulsar o demônio e depois perdoar o pecado. Na igreja católica, o sacerdote, os bispos e o papa, né? Então ele ficou com os 12 e mais um grupo lá. E esse grupo, né, junto com os 12, o interrogam. Né? Queria saber o sentido da parábola. Você falou, semeador e tal, você vai semear. E qual é o sentido disso aí? Né? E ele disse: a vós, vocês, foi dado o mistério do reino de Deus. O reino de Deus é um mistério. Tem muita coisa que a gente não entende ainda hoje. A Igreja Católica tem a plenitude da revelação, toda a revelação já terminou com a morte dos apóstolos, mas tem coisa que a gente não entende. E que nem tudo foi dito. Final do mundo, hoje se fala tanto, ninguém conhece o dia nem a hora. Nem o Cristo, ele disse, nem só o Pai. Tanta gente dizendo que vai acabar amanhã, depois de amanhã, ontem, e não acabou, e nem eu sei quando é. Claro que eu tenho que vigiar, porque pode ser qualquer hora. O final dos tempos começou, o final do mundo eu não sei quando é. Tá? Tem coisa que não foi revelada. Tem coisa que a Igreja Católica não definiu ainda. Então,
principalmente é um mistério. O reino de Deus é um mistério. A encarnação é um mistério, a morte de Deus, a vida de Cristo é um mistério, a morte dele é um mistério, a ressurreição dele é um mistério. Os três grandes mistérios da nossa religião católica: encarnação, vida, morte e ressurreição. Vida ligada à morte e ressurreição. Tá? Tudo isso é mistério. Mistério revelado. Tá? Não é só criação humana, não. Aqui é revelação de Deus. Leia de novo, eu volto a insistir, a Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, quando fala da revelação. A vós foi dado o mistério do reino de Deus, né? Ao de fora, porém, tudo acontece em parábola. Então, por que é que ele explica em parábola? Porque os outros não vão entender. O fariseu nenhum entendeu. O povo não tem inteligência para entender. E até os 12, junto com o discípulo, poucos deles entenderam. Na época que Nosso Senhor falou, pouca coisa eles entenderam. Se tivesse entendido, não tinham fugido quando Nosso Senhor foi preso, né, e condenado e morto. Não tinham deixado Nosso Senhor só. Não tinham traído, não tinham negado. Então Nosso Senhor ensinou, e até eles não entenderam. Mas ensinar a reparar, porque era uma linguagem humana, fácil. Depois eles não entendiam, não. Como Isaías já tinha profetizado no Antigo Testamento. Eu falo em parábola, Isaías 6, 9 a 10, não é? Eu falo em parábola e vocês não entendem. Né? Isaías não fala parábola, mas fala o seguinte: por mais que olhem, aqui citação de Isaías no grego, não vejam. Por mais que escutem, não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. A questão aqui é a conversão. Não é que Deus não quer que se converta, não. Que Deus quer. Deus quer a nossa conversão, como Isaías anunciou, e queria a conversão de Israel. Só que os profetas anunciavam e eles não queriam se converter. Falaram em parábola e não queriam se converter. É isso que o Nosso Senhor está dizendo aqui, que o Isaías falou lá. Citação de Isaías, não é? Dizia-lhes: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, e foi dado. Aos de fora, porém, fariseu, a multidão, que não entendia, tudo acontece em parábolas, a fim de que, por mais que olhe, não veja. Não é que ele não queira que não veja, não. Quer, mas não conseguiu. Não tinha um coração aberto. O fariseu, principalmente, pecava contra o Espírito Santo com o coração fechado. Não deixava o Espírito Santo agir dentro deles. Não aceitava o perdão. Tá? Por mais que escutem, não entendam. Não é que Nosso Senhor não queira que ele entenda, quer que ele entenda, mas só que não entendiam, porque estava tudo fechado. Ou não tinha inteligência, ou não tinha, não sei, percepção. Muitos hoje dizem que não tem tempo, né, para orar, rezar, se converter. Para que não se converta, não é porque ele não queria a conversão, não. Quer, mas o povo não queria, a maioria não queria se converter. Como hoje não querem. E não sejam perdoados. De novo, o centro aqui é o perdão, a conversão e o perdão. O significado da vida de Nosso Senhor, por que ele se encarnou, para tirar o nosso pecado original e anunciar o perdão. A salvação aqui é o perdão. Não tem nada de político social, é o perdão do pecado. Esta é a missão de Nosso Senhor, para que a gente se converta e ele perdoe o nosso pecado. Tá? Então, assim ele fala, e aí ele explica o sentido da parábola. E dizia-lhes, versículo 13, acompanha aí: se não compreendeis esta parábola, que era muito simples, mas eles não entenderam. A questão do semeador quer dizer o quê? Ficou na cabeça dele, não entenderam. O que isso está querendo dizer o quê? De que jeito, como podereis entender todas as parábolas? Essa é a primeira que ele conta em Marcos. Se não entender essa, que é fácil, como é que eu vou entender outras? Nosso Senhor repreendeu. Ele repreendia, ele ensinava a eles. Né? O semeador semeia a palavra. Aí ele retoma a parábola e vai explicar. O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que ouvem. Mas logo vem Satanás, muitos dizem que não existe, e arrebata a palavra que neles foi semeada. Então, o semeador não é o semeador agricultor, não, tem outro sentido, outro significado. Agora ele coloca o significado religioso, teológico.
O semeador é o pregador. É o pregador, o apóstolo, aquele que anuncia a palavra. A palavra é Cristo. Não posso colocar outra semente. A palavra é Cristo. Ele é o Logos. En arhe en hologos. Kai hologos en prostonteon. Kai teos en hologos. No início era o verbo, Logos, o verbo estava com Deus e era Deus. Uma tradução tem essa. Então o semeador semeia a palavra, prega. Os que estão à beira do caminho, aquela recolhe a sementinha da beira do caminho, são aqueles onde a palavra foi semeada, aqueles que ouvem, mas logo vem Satanás e arrebata a palavra que deles foi semeada. Então, aqueles que escutam a palavra. Na igreja tem muitos que escutam, mas escutar só com o ouvido, né? Não entra no coração, não penetra. Não penetra. E o Satanás está lá para tirar. Quem é o Satanás? O adversário de Deus, o adversário da palavra de Deus. Então, aqueles que estão à beira do caminho, eles escutam. Mas escuta só com os ouvidos, não presta atenção, não estão atentos, não deixa a palavra penetrar. O semeador é o pregador, mas ele escuta e pronto, não dá atenção, não coloca atenção. Aí vem o Satanás. O diabo, o Satanás, é o adversário, ele tira. Ele não quer que a gente se converta. Ele não quer que eu sinta o perdão de nosso Senhor. Tá? Então, esses são aqueles que estão à beira do caminho. Satanás tira a palavra de Deus dentro deles. Assim também, continua nosso Senhor, as que foram semeadas em solo pedregoso. Então, na beira do caminho, escuta, mas não tem profundidade, não presta atenção. São aqueles que ouviram a palavra, segundo caso, os que estão no solo pedregoso. Esses também ouvem a palavra. Todos dois ouvem a palavra. Presta atenção, que pode ser um de vocês, um de nós, né? Imediatamente a recebe com alegria, mas não tem raiz em si. Esses são piores. Aquele escuta, parece que não coloca nem atenção. Esse aqui, escuta. Solo pedregoso, escuta. E na hora ficam alegres. Tem gente assim, no início da conversão, alegria total. Mas não tem raiz, não tem constância. Quando a palavra exige alguma coisa séria, ele não faz. Não tira o tempo para oração, para caridade, para a leitura do Evangelho, para a vivência na paróquia. Não segue o ensinamento. Ficou alegre com aquele anúncio, ficou tocado. Muita gente nos retiros, primeiro retiro, depois se afastaram. Pior do que o primeiro. O primeiro não coloca nem atenção, não coloca nada, escutou. Satanás tirou a palavra e continuou. Esse aqui não. Na hora até sentiu alegria, sentiu consolo, sentiu consolação. É o solo pedregoso. Ouve a palavra também como aqueles primeiros, iniciais. Acolhe com alegria, recebe com alegria, mas não tem raiz. Não tem perseverança. Hipomoné, não tem perseverança. São homens de momento. Reage com o momento, ficou alegre, muito feliz ali, oh Senhor, glória, não sei o quê. Depois morreu, não continuou, não perseverou. Tá? São homens, mulheres de momento. Caso venha uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, imediatamente sucumbe. Não tem raiz, não tem profundidade. Aí quando alguma coisa não acontece de bom assim, aí deixa. Se afasta da igreja, da palavra de Cristo, de tudo. Ainda falam de Deus. Quando vem a tribulação, quando vem a aridez espiritual. Porque vem a aridez. No início da conversão, aquele fogo, aquela coisa, aquela sensação, aquele sentimento. E a aridez depois. A gente cresce na aridez, como de João da Cruz, né? Eu tenho que ser todo desapegado. A aridez, a tribulação, a provação, a tentação, inclusive, quando permitida por Deus, quando eu sou conduzido pelo Espírito, porque tem aquela que é permitida por Deus, aquela que não é. Tem a tentação que eu vou atrás, eu. E essa então, só eu e o Satanás eu vou perder. Mas se eu estou na graça de Deus, querendo a vontade de Deus, seguindo
E se o Espírito Santo conduz minha vida, Deus permite a tentação, a prova e a tribulação. E se eu me mantiver fiel à palavra de Deus, em Mateus 4, 1 a 11, a tentação de Jesus, ter poder, prazer, se eu me mantenho fiel à palavra de Deus e lá, não, o Senhor recita a palavra de Deus contra a tentação, eu venço. Mas tem gente que não tem essa profundidade. Aí quando vem a tentação, a provação, escapa. Deixa a igreja, deixa tudo. Quantas vezes eu escuto, padre, eu me aproximei de Deus, só vem tribulação. Irmão, para você crescer, desapegar. A gente é muito apegado a coisa, a pessoa, a sentimento, a isso, aqui. A vida não é apego, não. A vida é desapego. A morte é um grande desapego. Por que tem tanta gente que tem medo de morrer? Porque é muito apegada a vida aqui. Ou a uma pessoa, ou a um cargo, ou a um carro, ou a um cachorro. Não sei, cada um é apegada a coisas. A um sentimento, a um pecado. E na hora do desapego, não quer desapegar. Aí deixa Deus. Deixa a palavra. Deixa Cristo. Não dá fruto. Tá? E outras, as que foram semeadas entre os espinhos. Terceira categoria. Estes são os que ouviram, todos os três ouviram a palavra. Todos os três que não deram fruto. O primeiro ouve, não está nem aí. O segundo não tem raiz. O terceiro, né? E aí vem a tentação e a aprovação, vai embora. O terceiro, o entre os espinhos. Estes são os que ouviram a palavra. De novo, escutam. Mas os cuidar do mundo, pior. Ele escuta a palavra, mas não esquece o mundo. Nosso Senhor manda renunciar ao mundo, ele não quer. Manda renunciar a um vício, ele não quer. Manda deixar o adultério, ele não quer. Tá? Não quer deixar o ter, o poder e o prazer. A sedução da riqueza são movidos pelo dinheiro, pelo orgulho, pelo poder, pela avareza. Segundo Paulo, a avareza é o pior pecado. Os cuidar do mundo preferem correr atrás da glória do mundo. Ser elogiado por todos, não é? Subornados, né? Aceitam suborno, corrupção, tá? Sedução da riqueza, de novo corrupção, dinheiro. Cuidado com a riqueza, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro não pode ser o fim, a finalidade da minha vida. E se for a finalidade, vai ser o meu fim. O dinheiro eu posso utilizar para conseguir amigos no reino. Né? E a doutrina social da igreja diz que tudo aquilo que eu possuo, que não é para mim, para o meu sustento, da minha família, um certo lazer, um lazer equilibrado, não pertence a mim, pertence àqueles que não têm. Então, eu tenho obrigação de ajudar os que não têm. Obrigação é doutrina social da Igreja Católica. A sedução da riqueza e as ambições de outras coisas os penetram. Ambiciosos, mas tudo voltado para o mundo. Querem ser reconhecidos como grandes no mundo. O mundo, a sedução, a riqueza, o poder, o orgulho. Tudo isso aí, que hoje é muito frequente, com essas leis aí, contrárias à lei de Deus, o divórcio, o aborto, união civil contra a natureza, genealogia essa coisa do gênero aí, ideologia de gênero, legalização de droga, eutanásia, corrupção política, destruição da natureza, tudo isso do mundo, que atrai o mundo para dentro de nós. Isso tudo sufoca a palavra. Quem segue a isso não é católico, nem é cristão. E se não se converter, vai se condenar. Sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Nenhum dos três dá fruto. Todos os três escutaram. Nenhum deu fruto. Porque não escutaram como deviam escutar. E por fim, nosso Senhor diz, né? Há as que foram semeadas em terra boa. Tá? Estes escutam a palavra, o semeador é o pregador, acolhem-na e dão fruto.
Um 30, outro 60, outro 100. Então, os 3 primeiros, nada. Mas existem aqueles nos quais a palavra foi semeada em terra boa. O coração, aqueles que têm profundidade, e quando vem a tribulação, a tentação continua, perseveram na oração, na adoração, na confissão, na missa, na caridade fraterna, ajudando os necessitados, ajudando os irmãos. Esses que perseveram, que estudam a palavra de Deus, que oram, que têm paciência, hipomoné, perseverança, que são testemunhos do Cristo, que vivem o sacramento da Igreja Católica, esses dão fruto. E dão muito fruto. Não são todos iguais os frutos, cada um tem um pouco o seu fruto, o seu dom, o seu chamado, a sua vocação. Um prega, outro o dom da assistência, a ciência, fora aquele dom do próprio Espírito Santo, né? O dom do serviço, que é muito importante na Igreja Católica. Então, uns dão fruto, 30, 60, 100. Os frutos não são iguais, nem a quantidade de fruto. E não precisa ficar olhando para o fruto do outro, não. Porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo. O importante é que a gente dê fruto. Não tem inveja um do outro, ou uns dos outros, né? Mas só aqueles que perseveram na palavra do nosso Senhor, esses irão dar fruto. Aqueles que não estão à beira do caminho, que não estão em solo pedregoso e que não estão entre espinhos, ou que não se deixam levar pelo mundo, pela sedução do mundo, da riqueza, do poder, do prazer, e que tem profundidade. Só esses irão dar fruto. No grego, kai é keinoi, aqueles, existem eisi, roi epi tengen, tenkalen, parentes. Então, aqueles que são semeados em terra boa. Que nosso Senhor nos dê a graça para que o nosso coração seja uma terra boa, para que a palavra dele, que é ele, seja semeada dentro de nós e a gente persevere na graça e na paz do nosso Senhor e dê muito fruto para a edificação da igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Maria passa na frente, São Miguel Arcanjo.